Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, 26 de junho de 2019. E eu trouxe para vocês aqui ontem, ou foi antes de ontem, uma matéria falando, que o Alcolumbre disse que Moro sairia preso, caçado, preso e blá blá blá, se fosse deputado ou senador. No entanto, Davi Alcolumbre fala isso de Moro, mas acoberta seus compatriotas no Senado. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente, aperta as notificações e vamos à matéria. Olha só que interessante, gente. Alcolumbre, enquanto ofende Moro, faz vistas grossas para os crimes de inúmeros colegas e não se olha no espelho. Vamos lá, olha só que interessante nosso Alcolumbre. Davi Alcolumbre disse que, se fosse parlamentar, Moro já estaria caçado ou preso. O Congresso tem parlamentares que respondem processo por lesão corporal, peculato, corrupção passiva, formação de quadrilha, falsificação de documento público, falsidade ideológica, furto, tortura e até homicídio. Não só estão caçados ou presos, como estão fazendo leis que nós aqui, se não obedecermos, culminam em pena de prisão, perdimento dos nossos bens e outras. E, no entanto, isso tudo é menos grave para o presidente do Senado Federal do que juiz e promotor conversarem por aplicativo de mensagens. Tá vendo como é que é um negócio interessante? Pior, o sujeito pode falar um troço desses, virar manchete e se safar sem um mísero questionamento na grande imprensa. Isso aqui é a terra do nunca. Nota da redação. O próprio Davi Alcolumbre é alvo de 2 investigações no Supremo Tribunal Federal, STF, por suposta emissão de notas fiscais falsas. Vocês veem que engraçado, né, gente? Como é interessante. E sabe de quem é a culpa disso? Nossa. Às vezes a gente fica culpando o A, B, o político, mas às vezes a culpa é nossa. Às vezes a gente critica, a gente olha hoje, critica o Alcolumbre ali, mas na verdade a culpa é nossa. Sabe por que a culpa é nossa? Sabe por que a culpa é nossa por Alcolumbre proteger esses safados que estão lá dentro e criticar o Sérgio Moro e dizer que Moro tinha que ser preso ou caçado ou blá blá blá, por causa de falar com procuradores porque fomos nós que votamos nele. Ele só está ali como presidente porque você do estado dele, votou nele para ele ser senador. Se você não tivesse votado para senador, ele não teria sido senador e, consequentemente, não estaria ali. A culpa, muitas vezes, dessas coisas é nossa. A gente quer culpar o presidente, a gente, às vezes, fala assim, porque o presidente Bolsonaro não faz isso, porque o artigo 142 e blá, blá. Não teria necessidade do artigo 142 se nós, brasileiros, soubéssemos votar. Vou repetir o que alguém falou outro dia nos comentários aqui. Tão importante quanto votar num presidente é também votar no senador, no deputado, no governador, no prefeito e no vereador. A gente vota num presidente honesto, mas a gente põe criminosos no Senado e na Câmara. E ainda queremos cobrar do presidente. É isso que eu acho engraçado. Às vezes alguém chega, por que o Bolsonaro não faz nada? Joguei meu voto fora. Pô, você jogou seu voto fora quando você votou nesses vagabundos aqui, não quando você votou no presidente. Porque o presidente está tentando fazer a parte dele. O problema é que esses aqui estão fazendo a parte para eles. Quando você vê um cara como Alcolumbre, presidente do Senado, dizer o que ele disse do Sérgio Moro por causa de mensagens e ao mesmo tempo você vê que ele próprio está envolvido em corrupção. Ali você tem crime de peculato, você tem crime de corrupção passiva, você tem crime de homicídio. Você vê uma ação do Alcolumbre para afastar esses caras? Não. Mas ele enche a boca para dizer que Sérgio Moro, se fosse Sérgio Moro, aí sim estaria caçado e preso. Você sabe por quê, gente? Porque ele está envolvido até o pescoço na Lava Jato. A maioria dos senadores estão envolvidos até o pescoço na Lava Jato. Na próxima eleição, aprenda a votar. O meu candidato que eu votei, eu me decepcionei, não vou dizer que não. Me decepcionei.
Agora, por que que eu me decepcionei? Porque eu também não prestei atenção. A gente tem que aprender a assumir a nossa culpa de parcela nas coisas. A gente tem que aprender a assumir a nossa culpa de parcela. E eu assumo a minha culpa de parcela. Eu votei no cara que para mim não está me representando, está fazendo o oposto daquilo que as pessoas do meu estado querem ou desejam. Infelizmente, essa é a verdade e essa é a realidade. Próxima eleição, eu já estou de olho. Eu já estou observando quem está. Eu já encontrei pelo menos 3 nomes de senadores. Já encontrei pelo menos 3 nomes de senador. Perdão, gente, eu estava falando de deputado. O deputado, no caso, que eu votei. Mas o senador também. O senador, por causa do negócio do desarmamento, ele votou contra. Né? Ele votou contra, a favor do desarmamento. Mas, enfim. Né, eu estou falando aqui do deputado, mas serve do mesmo jeito. Tanto para senador como para deputado. Eu já estou de olho em três. Eu já estou de olho em 3 deputados federais para na próxima eleição, deputado federal e estadual, eu estou de olho neles, já. Para na próxima eleição eu avaliar qual teve o melhor desempenho durante esses 4 anos agora. Esses próximos 3 anos e meio que faltam. Eu já estou de olho. Para eu não cometer o mesmo erro que eu cometi nessa eleição passada. Né? Para não cometer o mesmo erro. Agora, é a vez da gente pressionar isso aqui. Gente, é uma vergonha. O comentarista aqui, o jornalista, fala uma coisa que eu acho interessante. Todos esses criminosos aqui estão fazendo leis. Eu pergunto para você, criminoso fazendo lei, dá certo? Depois as pessoas falam assim, porque a lei no Brasil não funciona, porque a lei no Brasil não anda, porque a justiça... Claro, meu irmão. Como é que uma lei vai funcionar se é um criminoso quem está fazendo? Você quer uma lei para corrupção? Você fala, gente, a corrupção no Brasil está desvairada. Pô, é um corrupto, gente, que aprova ou não uma lei. Você acha que esse corrupto vai aprovar uma lei que vai colocar ele em cana? Não, ele vai aprovar uma lei que facilita ele sair da cadeia. Você fala assim, porque as pessoas matam, cometem homicídio, papai, ficam impunes. Pô, você tá vendo aqui, tem senador com processo de homicídio. Você acha que um cara desse vai votar a favor de prender um homicida? Nunca na vida. Ele vai criar ele vai aprovar uma lei que facilite a vida dele. Tem senador aqui envolvido em agressão, com processo de agressão. Você acha que um cara desse vai votar num processo para punir um agressor? Nunca na vida. E de quem é a culpa disso? Nossa! Porque fomos nós quem colocamos o homicida, o agressor, o corrupto. E a lista só se estende por aí. Fomos nós quem colocamos esses camaradas lá. E aí às vezes queremos cobrar do presidente da República. O brasileiro precisa aprender a votar. Se a gente quer um Brasil melhor, se a gente quer um país mais justo, não basta votar só no presidente. Tem que saber votar. Vocês viram ontem, gente, aquela vergonhosa... A vergonhosa... como é que chama? Aquela vergonhosa audiência lá com o Glenn. Eu não vi um petista, eu não vi um pessoalista, eu não vi um PCdobista. Que eu falo que é PC do besta. Eu não vi nenhum deles fazer alguma pergunta coerente pro cara, pedir explicações pro cara. Eu não vi eles perguntando cadê a fonte, quem são a fonte, por que hackear, não vi. Eles bateram palma pro cara, elogiaram o cara. Agora eu quero ver quando o Sérgio Moro for lá, como é que vai ser, se eles vão ser tão educados como eles foram. Vocês viram lá quando a deputada policial estava falando? A outra lá, a Gleisi Hoffmann, você tem que respeitar o convidado, quer respeito, dê respeito. Agora, quando o convidado não é deles, aí eles, malham. A prova vai estar aí Paulo Guedes, a prova está aí o ministro da Educação. E a gente bate palma para esses caras, para ministro da Educação e da Economia, porque foram
fabulosos. Sérgio Moro foi no Senado esses dias. Bom, o Senado, nesse ponto, eles são mais... Eles fazem, mas são mais ordeiros. Vocês querem ver o que é um circo de verdade? Assistam quando o Moro for lá na Câmara. Vocês vão ver os caras caindo de pau em cima do herói da nação. Agora, em cima de um criminoso, eles defendem. Por quê? Porque é da laia deles. E de quem é a culpa disso, gente? Nossa, fomos nós que votamos. Ó, foi o povo brasileiro quem colocou Gleisi Hoffmann lá. Ela não chegou lá sozinha, não. Foi o povo brasileiro quem votou no Zé Dirceu, que virou réu. Quando vocês votaram nesse cara, ele já estava sendo investigado. Qual era o do brasileiro? Está sendo investigado, senhor? Não vou votar em você. Mas votaram. Quem votou na fazedora de casos? Maria do Rosário. Ela não chegou lá sozinha, não. Ela chegou lá com votos do povo. E tudo que ela faz lá é ficar procurando se vitimizar e criar teatrinho de que foi agredida aqui, de que foi agredida acolá. Sai empurrando todo mundo, depois diz que foi agredida. E de quem é a culpa? Nossa, porque fomos nós quem colocamos eles lá. Depois foi aí nós falamos assim, por que o Bolsonaro não pede o artigo 142? Sabe por que o Bolsonaro não pediu ainda o artigo 142? Eu vou dizer a você o porquê. Porque você não votou nele para ele pedir o artigo 142, não. Porque Bolsonaro não é ditador, que em qualquer coisinha vai lá e já toma o poder na força. Esse papel é da esquerda. Sabe por que Bolsonaro ainda não fez isso? Porque ele está usando todas as possibilidades dentro da democracia para tentar consertar esse Brasil, para tentar consertar essa situação. Ele só vai pedir isso quando não houver mais nenhum jeito. Aí sim ele pede. Mas eu acho muito difícil o Bolsonaro pedir o artigo 142, porque ele é um cara democrático. Ele é um cara que defende um governo junto com o povo. Diferente do PT, que no impeachment chamou o general, não sei se foi o Vilas Boas, na época, e falou, ó, artigo 142, vamos tomar isso daqui. O general disse, ó, vamos não. Se os nossos militares, como... Eu acho engraçado, você vê que engraçado, né? A própria esquerda critica o exército, mas queria usar do exército para tomar o país. A nossa sorte é que o nosso exército é um exército que prima pela democracia e pelo seu povo. E como viu que o povo estava nas ruas fazendo o seu papel, pedindo impeachment, e como um processo democrático estava em vigor, ele disse não. É direito do povo pedir o impeachment. Então vamos deixar o impeachment acontecer. E foi isso que o nosso exército fez. E eu aplaudo o Bolsonaro por não pedir o artigo 142, apesar de entender as pessoas que pedem. Eu não julgo as pessoas que pedem e digo o seguinte, vocês estão no direito de vocês. Não estão errados. Porque o brasileiro também está tão cansado disso aqui. O brasileiro está tão cansado de injustiça. Muitos olham para o presidente e veem o sufoco que o presidente está passando para tentar levar esse país para frente. E por isso, muitas vezes, pedem o artigo 142 para ver se o presidente consegue botar ordem através do exército no país. E eu respeito isso. E é um direito. Não está errado, vocês não estão errados não em pedir isso não. Agora, que eu vejo nesse momento que Bolsonaro não vai pedir pela questão que ele é um cara democrático. Ele quer usar, diferente da esquerda, que usa da força, da violência. A gente vê pelas manifestações o que aconteceu. Eles obrigam as pessoas a não irem para o trabalho, impedem as estradas, fecham o caminho. As manifestações pró-Bolsonaro não. As estradas estão abertas, nada de bloqueio, todo mundo fica à vontade, vai para onde quer, quem quer trabalhar vai, quem não quer não vai. São feitas em dias que não prejudicam o Brasil. Isso é democracia e o povo tem esse direito. Só que a culpa em parte de tudo é nossa, não é do presidente. A gente fica querendo que o presidente faça... Gente, quem tem que pensar nisso somos nós na urna. Artigo 142, em parte pode resolver o problema? Resolve. Mas ao mesmo tempo vai criar uma situação complicada, porque nós vamos sair da democracia para o militarismo.
E eu acredito que o presidente está sustentando o máximo que pode para a gente não ter que entrar nessa do 142, entrar nele só no último caso. Agora, o ideal seríamos nós termos votado direito para que hoje o Brasil estivesse avançando e não se arrastando, porque o Brasil hoje está andando para frente, mas está se arrastando. Vamos guardar os nomes. Volta e meia a gente está trazendo aqui os nomes daqueles que estão votando a favor e contra aquilo que interessa o Brasil. Guarde o nome dos senadores, não esqueçam. E na próxima eleição, tire eles de lá. Infelizmente nós temos que aguentar boa parte do Senado por 8 anos, mas uma outra parte do Senado encerra agora na próxima eleição para presidente. E eles já estão tentando maquinar um jeito aí de aumentar o tempo de senador, do mandato do senador para 10 anos. Porque eles querem continuar explorando o povo por mais tempo. É engraçado, porque quando você contrata um funcionário para sua empresa, você pede antecedentes criminais, você pede curso, para ver se o cara tem curso, para ver se o cara tem qualificação. Agora, para o cara assumir o Brasil, qualquer um vai. Bandido, corrupto, guerrilheiro. O pessoal fala do Bolsonaro que é miliciano, não sei o quê. Teve muitos, e tem ainda muitos lados petistas que muita gente não sabe. Apoiadores do PT, pessoas enganadas pelo PT, não sabem que foram da luta armada. Você conhece, por exemplo, a Miriam Leitão, a repórter Miriam Leitão, que defende a democracia e blá, 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 e mete sarrafo em Bolsonaro e de vez em quando fala em milícia? Pois é, essa mesma jornalista, ela andava armada, ela pegava em armas, ela atirava, ela roubava na época do período militar. Hoje ela é contra o armamento, ela é a favor do desarmamento, mas na época dela, ela andava armada para cima e para baixo. A senadora Cátia Abreu, para vocês verem como é, fez um discurso para fiscalizar a sua casa. Quem é que vai fiscalizar a pessoa na casa dela, não sei o que, com a arma lá no cofre, blá blá blá. Você sabe, ela fala em guardar arma em cofre, mas olha a incoerência. Tem um vídeo dela na internet, onde ela fala que se orgulha que criou, acho que criou as filhas dela com uma arma embaixo da cama. Aí é que eu não entendo. Olha só, a gente vota num pessoal que defende os interesses deles e não nossos. Vamos aprender a votar. Vamos parar de cobrar o presidente em responsabilidades que são nossas. Vamos cobrar o presidente naquilo que é responsabilidade dele. E por incrível que pareça, a responsabilidade dele, ele está fazendo. Nós é que votamos errado. Boa parte da culpa do Brasil está assim porque nós votamos errado. Eu assumo o meu erro. Você assume o seu erro também? Porque se nós fizermos igual o PT e não assumirmos os nossos erros, vamos continuar caindo nos mesmos erros. Eu assumo o meu, assuma o seu e vamos votar direito na próxima eleição. Canal Brasil Notícias.